Vamos falar hoje sobre arbitragem, né? Contar uma história da arbitragem. Eu gosto muito de fazer de uma maneira suave, né? Sem ficar lendo regra, contando com dinâmica, tudo como começou a arbitragem. É importante para você ser um árbitro que você entenda o histórico e para que caminho seguem as regras, né? A primeira competição de arbitragem foi baseada no judô. Foi em 1959, promovida pela Associação Japonesa de Karatê. Foi feita em Tóquio e idealizada pelo professor Jinshin Funakoshi, né, que tinha seu amigo Jigoro Kano. Por isso ele usou a regra do judô para o karatê, na ideia de tornar o karatê uma modalidade olímpica no futuro próximo. Então, foi feito no Japão, Tóquio, pela Nihon Karate Kyokai, ou seja, Associação Japonesa de Karatê. A primeira regra, Shobu Ippon, era baseada em Ippon e Vazari, e em cima da regra do judô. O primeiro campeonato mundial que nós tivemos e foi feito no Japão, em Tóquio, em 1970. Pela UKO, World Union Karate Organization, que hoje é a WKF, tá? No decorrer da história aí, eu vou contar como o UKO se tornou WKF. Então o Shobipon era baseado naquele golpe como no judô, golpe perfeito. Só que o golpe perfeito do judô era o cara bater as costas no chão e a queda perfeita. Só que no karatê o golpe perfeito seria um soco que nocauteia o adversário, acaba com a luta com um golpe só. Seria aquele golpe perfeito. O que aconteceu? Nas primeiras competições, como o Campeonato Mundial em 70 e 72, nós tivemos muitas lesões, era uma luta lenta, era um campeonato, era uma competição sem muita dinâmica, muitos árbitros, o julgamento do ponto era muito confuso, então às vezes era falta, se dava ponto, então era uma regra que tinha pouco futuro, na verdade. Então, pensando nisso, a UKO começou a desenvolver, e o Japão em conjunto, coisas mais eficientes para as regras. Então se deu uma nova dinâmica, se criou o piso emborrachado, se criou o Shobu Sanbon e o sistema de arbitragem espelho, que eram 2 árbitros na quadra. E o primeiro sistema foi 4 árbitros nas cadeiras e um árbitro central mediando o combate. Aí veio o sistema espelho, que para mim, a nível de arbitragem, é o melhor sistema que existe. É um sistema que os dois estão dentro da luta, os 2 árbitros, e conseguem visualizar bem os pontos, entender bem a luta, os 2 se movimentam junto com os atletas. Então é uma dinâmica muito boa. Por que o sistema espelho foi abortado? Em função de ocupar o mesmo espaço que os atletas. Então aparecia muito esses 2 árbitros dentro da luta, e para a televisão, para as imagens, fica meio complicado. Então, para ficar um ambiente mais clean, se botou árbitros sentados e um árbitro central mediando o combate, mantendo a distância mínima de 3 metros. Então aí ficou no visual, ficou mais fácil, você visualiza melhor os atletas sem tanto árbitro ali poluindo o visual. Mas a iniciativa, a mudança do sistema espelho beneficiou muito até para os atletas, porque se via a pontuação, né? E a pontuação foi cambiada, foi mudada. Se botou o Shobu Sanbon, que eram 6 pontos, eram 3 ippons ou 6 vazares, e a pontuação continuava ippon e vazare. Nesse decorrer, né, houve grandes evoluções no tempo de luta, se dividiu categorias por peso, então houve grandes evoluções técnicas na arbitragem. A arbitragem de sistema espelho começou a se ter um fluxo melhor, e o sistema de luta dos atletas
começou a se visar a luta na ponta dos pés. Quer dizer, a luta na ponta dos pés facilita muito o deslocamento. Então ela tornou uma dinâmica bem diferente da luta antiga do Show Ippon, que era aquela luta parada, que se dava aquele golpe definitivo, ninguém queria arriscar, se aproximava muito, mas não se batia. E com a luta na ponta dos pés é a troca de golpes, é o que é a primeira grande mudança que hoje se mantém esse sistema. É a troca contínua, é ir para o ataque e buscar o ponto, e essa é a ideia da WKF quando fez a alteração de regra. Bem, a segunda alteração importante na regra foi a regra do nocaute. Quando o Comitê Olímpico, em 1988, esteve no Mundial, ele foi avaliar para o esporte se tornar olímpico. Aí se tinha 8 quadras no Mundial, das 8, 5 paradas, 3 em movimento. As 5 paradas com o atleta no chão, caído, recebendo atendimento médico. Então, de duas uma, ficava muito parado as lutas, se dava a impressão sempre de ser um esporte extremamente violento, que não preservava a integridade física dos atletas. Então tinha sempre alguém deitado, sendo socorrido, e a luta não tinha dinâmica, continuava sem dinâmica. Então aí o karatê foi meio abortado para entrar nos Jogos Olímpicos por causa dessa situação. Diante disso, a WKF alterou. Então colocou a regra do nocaute. O que é a regra do nocaute? O adversário que ficar 10 segundos no chão, ele está fora da competição. Então esse é o primeiro ponto. Então ninguém mais vai ficar no chão, só se não tiver condição de ficar de pé. Então ficar deitado, ninguém fica mais. 10 segundos o cara tem que estar de pé. Então isso deu uma outra dinâmica para a competição. Agora, sobre o nocaute, né, só existem 4 situações e ela se mantém a mesma em todas as regras que se alterou. São 4 situações. A primeira, quando existe o contato, o adversário cai 10 segundos e aí o médico fala, não tem mais condição de lutar, está fora de combate. Então está fora de combate, é ransoco e vitória porque foi nocauteado. Segunda situação é quando existe o adversário é nocauteado, fica 10 segundos e aí você pergunta para o médico como que ele está. Ele tem condição de luta. Então só que ele fingiu o nocaute. Ele está bem, é fingimento. Nesse caso é chicaco porque foi nocauteado e vitória para quem atacou. Terceiro caso, quando o adversário realmente é nocauteado, com um golpe no queixo, na boca do estômago, pé de ar, mas é um lance puramente técnico, sem contato, mas o cara ficou fora de ação até 10 segundos, ficou mais do que 10 segundos. Aí levantou, perguntou para o médico como que ele está. Tá bem, não tem nada. Recuperou, tomou na ponta do queixo, foi nocauteado, ou na boca do estômago, perdeu o ar, agora está zero, não tem nenhuma lesão. Então nesse caso é o nocaute técnico que a gente fala, vitória de quem nocauteou, tá? E a quarta situação e a última situação é quando existe mubobi, que é quando não é uma falta hoje mais nominada, mas é uma falta existente, ela existe. Quando você coloca em risco a sua integridade, né? Você abre a guarda, você vira o rosto, você mergulha a cabeça muito para frente. Quando você coloca em risco e você sofre um golpe que te nocauteia, mesmo se tiver uma lesão grave, você tira 1 grau de falta. Então a falta não é de desclassificação, é Hansoku Chui. Então nesse caso, o Hansoku Chui, você se completou o Hansoku, lógico, aí é desclassificado quem atacou. Se não completou o Hansoku, quem foi nocauteado é vitória para quem nocauteou, né? Porque foi um nocaute que teve mubobi no lance. Embora tenha tido o contato excessivo,
mas por culpa do adversário que se expôs demais. Bem, depois de colocado o nocaute, melhorou muito, mas ainda existia um ponto que era sobre a pontuação. 6 pontos era pouco, né? Era uma pontuação pouca, e os golpes eram subjetivos. A avaliação de golpe era subjetiva, como o kata hoje, que nunca se mexeu nisso. O kata tem uma avaliação subjetiva. Esse é um dos grandes problemas da regra de kata. Mas no comitê a avaliação é assim: dava um gyakuzuki, aí se em determinadas avaliações do árbitro numa quadra era vazare, no mesmo golpe numa outra quadra, uma outra arbitragem era ippon, e o mesmo golpe de repente numa outra quadra não era nada. E isso era muito complicado para o público entender. Então, a partir daí, eu acho que foi a grande alteração da regra, que realmente melhorou muito hoje, e acho que a regra atual ela é muito boa. Ela é uma evolução das regras que vem acontecendo durante anos. Então, quem fala que a regra não sei o que, não, a regra é uma evolução. E tudo que se tem por aí, desde as federações que usam regras anteriores, elas usam regras antigas. Não é que elas criaram as suas próprias regras, elas existem regras baseadas nas regras antigas que foram evoluindo. Então, por isso que eu acho que a regra atual é muito boa e é uma evolução de todas as outras regras para o karatê. Então, baseado nisso, o que precisa ser alterado? A subjetividade do ponto. Então, se dividiram em 3 pontuações, que é a usada atualmente. A princípio se usava Ippon, Nihon, Sanbon, no nome da nomenclatura das pontuações. Mas, como se pretendia entrar na Olimpíada e o judô utiliza Yuko, vazare e Ippon, se aderiu à nomenclatura do judô, para ficar mais fácil, talvez a logística aí numa Olimpíada. Então, já pensando nisso, se alterou com a mesma pontuação do judô. Então, hoje se usa Yuko, vazare e Ippon. O Yuko vale 1 ponto, o vazare vale 2 pontos e o Ippon vale 3 pontos. No caso do Yuko, golpes de 1 ponto são todos aqueles golpes de braço, de mãos. Pode ser Zuki, Uchi, né? Jodan ou Chudan, ou seja, na cabeça ou no tronco, né? Sendo na região pontuável, nas regiões pontuáveis, o golpe é ponto, tá bom? Então, só precisa se ver a qualidade do golpe. Mas a partir do momento que aquele golpe tem a qualidade, não se decide mais vazare, Ippon, nada disso. Ele tem qualidade, é Yuko. Golpe de braço, Yuko. Então ficou muito mais simples e ficou muito mais fácil para se entender e para se arbitrar. Segunda pontuação, o vazare. O vazare é usado no tronco. Todo chute, geri, na região Chudan, ou seja, no tronco, é vazare, né? E no caso do vazare, são 2 pontos, tá bem? E aí a terceira pontuação, que é o Ippon, que seria concedida para chutes na cabeça, Jodan geri, ou projeções seguidas de golpe. Então, as projeções colocando o adversário no chão, seguido de golpe, né? Essas são as 3 pontuações que hoje são utilizadas, e acredito que não vai ter mais mudança nesse aspecto, né? Então, ficou muito mais fácil se arbitrar. Hoje só tem que se ver se aquele golpe cumpre os requisitos para pontuar. Quais são os requisitos para um golpe pontuar? Eles são boa forma, que é aquela postura correta. Um exemplo de boa forma é você dar um golpe sem projetar tronco, sem levantar o glúteo, né? A base bem formada. Então, boa forma. Depois, Zanshin, que seria estado de atenção. O que é estado de atenção? Você dá um golpe e já se posiciona focado no adversário, pronto para dar um golpe seguinte ou se defender.
Quando você tira esse foco, você não tem zanchinho. Então isso gera a não pontuação, né? Qualquer um desses itens que faltar não é ponto. A terceira pontuação seria aplicação vigorosa. O que seria aplicação vigorosa? Um exemplo, é aquele golpe que se pegasse, ele machucaria, mas teve o controle adequado. Quarta pontuação, distância correta. Você dá o golpe dentro da distância que ele poderia ter efetividade, né? Um golpe, por exemplo, que você estende o braço e você toca no adversário, mas com o braço estendido, quer dizer, já não tem, se ele pegasse, ele pegou, não tem efetividade, porque ele não tem a reserva na distância. Então, esse é um exemplo de distância incorreta. Tempo apropriado, que seria antecipar um golpe, ou antecipar um ataque, ou dar um contragolpe no tempo certo, o golpe bate, você retorna. Então tudo isso é tempo adequado de golpe, tá? Então precisa ter o tempo adequado. E o último item, sexto item, que seria um item muito interessante que diz atitude desportiva. Então muitas pessoas acham que a atitude desportiva é somente respeitar o adversário. Não é isso. O principal ponto da atitude esportiva é o controle do golpe. Então, o golpe controlado mostra que você não está lutando, que você está jogando por pontos, que é esse o intuito. Quando você bate um golpe sem controle, na verdade não tem atitude desportiva. Cumprindo esses 6 itens, o golpe é pontuável. Então, hoje os árbitros têm que trabalhar na pontuação avaliando esses 6 itens. Ficou muito mais fácil para a arbitragem hoje avaliar somente a qualidade do golpe e pontua ou não pontua. Hoje o sistema de arbitragem são 5 árbitros, são árbitros nas laterais, são 4 árbitros, como foi lá no começo, a primeira arbitragem, sendo que um fica com uma bandeira azul, AO, outro com a bandeira vermelha, AK. E eles pontuam o atleta vermelho ou azul conforme a pontuação. No caso hoje da arbitragem, os árbitros sentados, eles só dão pontos, eles não dão falta. E o árbitro central, ele só dá falta, ele não dá ponto. Então, a partir de 2 bandeiras pontuando, ele tem que parar o combate e dar a pontuação que foi concedida pelas bandeiras. No caso de 2 bandeiras para um lado, o ACA, por exemplo, e 2 bandeiras para o AO, o azul, ele é obrigado a dar ponto para os 2 lados, né? E ele não interfere na pontuação. Agora, a falta, ele é soberano e ele controla toda a falta da quadra e ele está lá para isso, para na verdade ver faltas, tá bem? Diante disso, a única coisa que nos sobrou agora para ser um bom árbitro, ter um bom julgamento e se atualizar nas regras, é a última mudança de regra que você passou por Yuko e deu a diferença de 8 pontos. Hoje uma luta se encerra com 8 pontos, tá bem? E as faltas são 2 categorias de falta. Categoria 1, que são as faltas de contato. O árbitro vai fazer esse movimento, entendeu? Para dar a falta de contato. E a categoria 2, que o árbitro faz essa movimentação, que seria as faltas leves, que engloba a saída da área, que seria o jogai, fuga, segurar no kimono, tudo isso, falta de combatividade, tudo isso são faltas leves. Então essas faltas são as faltas da categoria 2, que só a função do árbitro central, que é o Fukushin, aliás, é o Sushin, árbitro central, o Sushin, que avalia tudo isso. Os auxiliares são Fukushin, tá bem? Outro item que eu não falei sobre a pontuação, que são 8 pontos e se encerra a luta com 8 pontos de diferença, tá? Não fez 8, termina a luta, não. Tem que fazer 8 pontos de diferença. Então uma luta pode terminar 20 a 12, por exemplo, não interessa. Tem que ter 8 pontos de diferença. No caso de desclassificação de algum atleta, o outro atleta é concedido 8 pontos de diferença de vantagem. No caso de equipe,
para a somatória de pontuação para a equipe. Tá bem? Essas mudanças de regra hoje são perfeitas. Esqueci de falar do ato shibaraku. O que é ato shibaraku? Primeiro foi 30 segundos finais, o árbitro dava um aviso que faltava 30 segundos, depois se passou a 10 e hoje se chegou num consenso de 15 segundos. Sobre as faltas da categoria 1, que são as faltas de contato, o atleta pode ir pulando esse nível de faltas. Ele faz uma falta, a primeira falta que ele fizer de contato, se o contato for excessivo, ele pode ser desclassificado direto, pode tomar um rançoco direto. Elas podem ser pulados os degraus das faltas. A falta da categoria 2 não pode, com exceção desses 15 segundos finais, o ato shibaraku. Se der um golpe de fuga, qualquer coisa, nos 15 segundos finais, ele é penalizado com ransoku chui, uma falta antes de desclassificar. Então ele não pode cometer a segunda, senão naquele período ele é desclassificado. Então aqui eu encerro um histórico breve do Shiai Kumite, a luta de competição.